O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o sexto domingo do tempo comum. E eu quero iniciar essa homilia partindo do refrão do Salmo que nós cantamos: é feliz quem a Deus se confia. O refrão do Salmo de hoje resume a liturgia da palavra, que nos fala sobre opção ou escolha. Devemos fazer uma opção ou uma escolha correta para uma vida com sentido. E o que seria uma vida com sentido? Se confiar a Deus e confiar em Deus. Então, quem se confia a Deus e quem confia em Deus, consegue uma vida com sentido. Isso nós ouvimos já na primeira leitura da profecia de Jeremias, que diz assim: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana. De outro lado diz: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então, confiar no homem, nessa afirmação da primeira leitura de Jeremias, significa abandonar a Deus e construir a vida sobre realidades humanas apenas, se esquecendo ou negando que só Deus pode oferecer a vida verdadeira neste mundo e também no mundo futuro. Então só Deus pode nos oferecer esta vida verdadeira, que é uma vida com sentido. Quantas pessoas abandonam ou até negam a Deus, construindo a sua vida apenas nas realidades deste mundo, nas realidades humanas, que é uma realidade passageira. Agora, se nós confiamos em Deus e nos confiamos a Deus, iremos construir uma vida com sentido, já neste mundo e no mundo futuro também. Essa leitura, podemos dizer, diz respeito, além de tudo, ao fato de que não devemos pautar a nossa fé, fundar a nossa fé em uma pessoa.
de modo que, se a pessoa vir a nos decepcionar, venhamos a perder a fé. Por exemplo, eu acredito que vocês devem conhecer algum caso assim, de alguém que depositou a sua fé, ou que fundou a sua fé, seja no Papa, ou em algum bispo, ou em algum padre, e tenha se decepcionado com essa pessoa, a ponto de vir a perder a fé. Há pessoas que pautam a sua fé nos irmãos de comunidade, e quando um irmão decepciona, a pessoa simplesmente abandona a igreja, porque a fé dela não está em Cristo, mas está nas pessoas. É claro que nós caminhamos juntos como irmãos, mas a fé não deve estar pautada em uma pessoa. Não, a fé tem que estar baseada, fundada em Cristo. Então, maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem que confia no Senhor. Ser bendito por confiar no Senhor é então colocar nele a nossa confiança e a nossa esperança. É não deixar-se abalar diante das tribulações, diante das decepções, das inseguranças que nós enfrentamos neste mundo, diante dos medos que o mundo nos impõe, porque confiamos que Deus não nos decepciona. Deus jamais nos decepciona. As diretrizes ou o caminho para encontrar a segurança e a felicidade em Deus está nas bem-aventuranças que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Então nós ouvimos assim, retomando: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, a todos os que vivem assim, a todos os que vivem as bem-aventuranças, Jesus promete que a sua situação triste vai mudar. Por quê? Porque as bem-aventuranças apresentadas por Jesus baseiam-se no fato de que existe uma justiça divina, e essa justiça divina irá exaltar quem neste mundo é injustamente humilhado, e irá humilhar ou rebaixar quem se exaltou se aproveitando dos outros. Essa é a justiça divina. Exaltar, um dia exaltar quem foi injustamente humilhado, e humilhar ou rebaixar quem se exaltou se aproveitando dos outros neste mundo. São Leão Magno, comentando essa passagem do Evangelho, diz assim: essas situações tristes pelas quais passam os bem-aventurados não são motivadas pela justiça divina, mas pela maldade humana. Então, quem sofre injustamente nesse mundo não sofre por causa da justiça divina, sofre por causa da maldade humana. Então, devemos lamentar mais as atitudes dos que agem mal do que o sofrimento daquele que sofre pela maldade do malvado, porque ao injusto e sua malícia haverá castigo, enquanto que ao justo e a sua paciência no sofrimento haverá a glória. Então, em outras palavras, não devemos sofrer pelo sofrimento daqueles que sofrem injustamente,
O nosso maior sofrimento não deve ser pelo sofrimento daqueles que sofrem injustamente, porque estes um dia serão exaltados, glorificados, se não neste mundo, no mundo futuro. O nosso sofrimento maior, a nossa lamentação maior, deve ser pela atitude daqueles que agem mal, porque estes estão destinados à humilhação, se não neste mundo, no mundo futuro. Tem muita gente que diz assim, questiona, por que Deus deixa as pessoas sofrerem tanto nesse mundo, injustamente? Esse sofrimento não é culpa de Deus, é culpa da maldade humana. O que Deus irá fazer é exaltar essas pessoas que sofrem injustamente um dia e humilhar aquelas que injustamente se exaltaram. Então os bem-aventurados irão conhecer a felicidade, pois a chegada definitiva do reino de Deus, que ainda há de vir, irá introduzir, trazer um novo modo de viver, um modo no qual os bem-aventurados serão consolados e admitidos no banquete da vida. Essa certeza nos dá a segunda leitura de hoje, que nos convida a acreditarmos na ressurreição. E além de acreditarmos na ressurreição, termos os olhos voltados para o mundo que há de vir, como nós ouvimos então na leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias, ou como primeiro dos que morreram, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então, pela fé na ressurreição em Cristo, somos chamados a vivermos as bem-aventuranças, tendo os olhos voltados para a vida futura, de modo que as coisas passageiras, as realidades passageiras desse mundo não ocupem o primeiro lugar em nossa vida. Há muita coisa boa e muita coisa importante neste mundo, mas nenhuma delas pode ocupar o primeiro lugar em nossa vida, e sim Deus, apenas Deus pode ocupar esse lugar. E nós estaremos dando lugar a Deus em nossa vida na medida que nos esforçarmos para praticar o Evangelho, para viver, como ouvimos hoje, as bem-aventuranças, a fim de que um dia sejamos exaltados, confiando que, se essa exaltação não acontecer neste mundo e nesta vida, se vivermos o Evangelho e as bem-aventuranças, certamente seremos exaltados na vida futura, porque essa é a promessa que o Senhor nos faz. Que Ele nos ajude e nos conduza sempre mais à perfeição. Amém.